Olá! O Congresso analisa 2 projetos que legalizam cassinos, casas de bingo, jogo do bicho e outros jogos hoje proibidos. As 2 propostas estão prontas para ser votadas no plenário, uma na Câmara e a outra no Senado. Os defensores dizem que a legalização gera empregos, pode ser uma solução para os estados em crise. Mas quem é contra afirma que os jogos causam dependência e podem ser usados para lavagem de dinheiro. A legalização dos jogos é o tema do Expressão Nacional. E para entender melhor essa polêmica, eu recebo os seguintes convidados. O deputado Vermelho, do PSD do Paraná. O deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul. Maguinho José, presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal. E Paulo Fernando Melo, presidente do Movimento Brasil Sem Azar. Para começar, temos aqui uma bancada que é favorável à legalização dos jogos e outra que é contrária à legalização dos jogos. Quero começar perguntando pelo deputado Vermelho. O projeto aqui na Câmara foi aprovado em 2016 na Comissão Especial e já está pronto para ser votado no plenário. O que está acontecendo que ele ainda não foi posto para ser votado? E o que ainda falta algum consenso? Como é que está a articulação política para isso? Inicialmente quero o meu abraço a todos que nos acompanham, saudar o nosso deputado Sanderson, Paulo, Maguinho aqui presente e a você, Vital. É claro que no Brasil existem prioridades e uma das prioridades é a Previdência Social, que está sendo todo o foco hoje do Congresso Nacional para a Previdência Social. Há um movimento muito grande que na sequência da Previdência Social a gente possa votar a reforma tributária, tão importante quanto, e na sequência também procurar aí a pauta, com o presidente Rodrigo Maia, através da Comissão de Regulação dos Jogos do Brasil e através do nosso querido Alencar também, que não pôde estar presente, que é o deputado da Frente Parlamentar para a Regulação dos Jogos no Brasil. Temos que fazer o convencimento da pauta. Com o Colégio de Líderes colocando em pauta, nós vamos ter daí sim o voto no plenário. Aí sim será a decisão final. Está aí esperando há 2 anos o relatório pronto para ser votado. É um projeto de lei de 91, o 442. E eu acredito que chegou o momento, o Brasil está maduro e na hora certa e preciso para que a gente possa avançar dentro dos controles da legalidade, é claro, tudo aquilo que é possível, que possa agregar para o nosso país emprego, renda, impostos. Antes de passar aqui para a bancada contrária, Sim. O senhor acha que legalizar os jogos pode ser um dos caminhos para resolver a crise econômica do país? Depois eu quero saber por que não, do pessoal contra. Para mim? Não é questão de resolver, mas claro que contribui muito. Se nós olharmos hoje para os demais países, hoje que têm os controles totais, que aproveitam toda essa energia, toda essa arrecadação de quem tem o recurso para se divertir, para jogar, contribuindo com o nosso turismo, que está em 7% do PIB, e a ideia é levarmos para 15%, é claro que ele vai contribuir. Se nós pegarmos em números de arrecadação hoje, nós temos um déficit da Previdência de 45 bilhões de reais. Nós temos deixando de arrecadar na regulação dos cassinos, enfim, dos jogos como um todo, em torno de 30 ou mais bilhões de reais por ano. Então é claro que isso não é a solução, não é a salvação de um país, não. Mas está saindo pelos dedos uma oportunidade que as pessoas estão indo em outros países jogar e deixando de contribuir aqui no país com a arrecadação, com a geração de emprego. Os nossos dados aí dizem que nós traríamos para a formalidade, entre os que estão na informalidade e os que seriam legais, então de 650 mil postos de trabalho. Isso geraria uma arrecadação muito importante e contribuiria muito também com essa questão previdenciária do INSS. Então, eu não vejo o porquê nesse momento em que nós estamos, com mecanismos importantes, com a tecnologia, a gente não avançar nesse sentido e procurar deixar dentro do nosso país toda essa riqueza e impostos e tributos e emprego em especial, que estamos perdendo a oportunidade. Deputado Mesmo Sanders. porque, Desculpa, pode concluir, deputado. Mesmo porque nós sabemos que no Brasil se joga. Pode não se ter a arrecadação e a legalidade. Existem vários jogos legais, mas tem mais da metade de arrecadação que seria na ilegalidade. Então o brasileiro joga, ou no Brasil na clandestinidade, ou usando os demais países para praticar o seu lazer. Deputado Sanderson, o senhor é da Polícia Federal, o senhor é policial federal, originalmente, né? Por que não legalizar os jogos? Primeiro, quero cumprimentar o deputado Vermelho, que é um ativista
daquela região oeste do Paraná. Foz do Iguaçu é uma cidade com enormes potenciais turísticos e natural que o senhor, conhecendo das possibilidades que Foz do Iguaçu e região possam estar desperdiçando, é óbvio que alternativas merecem serem criadas. Mas, cumprimentar aqui o Vaguinho, o Paulo do Brasil Sem Azar, o Vaguinho do Jogo Legal e Vital cumprimentar pela bela pauta. Mas, senhores, importante dizer que, claro que nós passamos por um momento de crise, né, um momento onde estamos aí com quase 13 milhões de desempregados e um dos grandes desafios do nosso presidente Jair Bolsonaro, como de todos os brasileiros, é gerar emprego, gerar postos de trabalho. Agora, há que ver de que forma nós criaremos postos de trabalho. E esse tema é espinhoso, Paulo, ao ponto de quase 30 anos, esse projeto de lei é de 91, vai completar agora em 2021, 30 anos da confecção e da apresentação do projeto. Prova de que sim, é um tema espinhoso, merece ser muito bem discutido, e eu diria até, Paulo, que no momento de início de governo, onde as melancias ainda estão se acomodando, nós temos um pacote anticorrupção para estudá-lo, porque sequer vai ser pautado. O pacote de anticorrupção tem que ser submetido à discussão ainda. Nós temos aí a reforma da Previdência, que ainda sequer passou da fase inicial. Nós temos reforma tributária. Então, o momento exige novas fórmulas de criação de riqueza? Sim, exige. Agora, vamos ver se passa pela liberação do jogo de azar, né? E nós temos dois fatores que jogam contra, a meu ver, parafraseando a questão do jogo, jogam exatamente contra, porque primeiro, eu, oriundo da Polícia Federal, inclusive já trabalhei em ações que usam de subterfúgios, dentre eles ou de jogos de azar ou de bingos, para lavar dinheiro. É muito fácil de lavar dinheiro, porque ninguém vai lá no jogo de bingo, né, ou ia quando era legalizado, ou vamos que ninguém pede nota fiscal ou pede recibo de uma aposta, né? Então é muito fácil de lavar dinheiro. E segundo, né, porque nós temos a certeza que com essa liberação, com esse incentivo, com esse fomento que o Estado estará dando à jogatina, muitas pessoas, né, provavelmente ficarão refém ou reféns de jogos de azar. Então, nesse sentido, nós temos que... somos totalmente contra? Não, vamos discutir. O próprio Jair Bolsonaro, né, antes mesmo das eleições, não, vamos fazer o debate. O que nós não podemos é fugir do debate. Vamos levar a proposta, se for o caso, até sugiro, né, que esse tema retorne a alguma comissão, porque há 30 anos atrás, a realidade brasileira era absolutamente outra. Nós temos uma Câmara hoje renovada. Se esse projeto retornasse, ou um novo projeto fosse apresentado, para que numa comissão debatêssemos e verificarmos a oportunidade, a conveniência, se há essa possibilidade, aí sim. Agora, eu, mesmo não tendo experiência parlamentar, acho muito difícil clima social para que esse projeto seja votado e aprovado. Maguinho, José, você é presidente do Instituto Brasileiro Jogo Legal. O deputado Sanderson mencionou aqui a possibilidade de uso de jogos de azar para lavagem de dinheiro, por exemplo, entre outros argumentos. Esse projeto que foi aprovado na comissão especial aqui em 2016, ele trata desse assunto, tenta de alguma maneira impedir que isso aconteça? Existe alguma salvaguarda? Dia 3 de julho, o Jogo do Bicho completa 127 anos de operação. No dia 3 de outubro desse ano, ele vai completar 78 anos de proibição. Então, o Brasil é a oitava economia do mundo. Em todas as Américas, só não tem jogo no Brasil, no Equador e em Cuba. Eu acho que o assunto tem que ser discutido. Quando o senhor fala que esse projeto já está tramitando de muito antigo,
Na verdade, a comissão especial do marco regulatório, ela é de 2016. Então, tem 2 anos, 3 anos, 2 anos e meio. Adequou. Que 20 projetos, mais esse projeto, que é de 91, que é o projeto que lidera os outros projetos, ele foi reativado e foi feito um substitutivo. Nesse substitutivo, a questão da lavagem de dinheiro é tratada. É tratada de que forma? Tem salvaguardas para dificultar a lavagem de dinheiro, e o Brasil tem uma das legislações mais draconianas com relação à questão da lavagem de dinheiro. Deputado, lavar dinheiro em jogo é caro e arriscado, e eu vou explicar por quê. Rapidamente. Existe uma instrução normativa do Ministério da Fazenda que prêmios em loterias e jogos acima de R$10 mil, o COAF deve ser notificado, é notificação obrigatória. Então, além de já existir essa instrução normativa, no projeto reitera essa possibilidade de prêmios acima de 10 mil haver notificação. Então, do ponto de vista do apostador, ainda tem uma tributação de 30%. Então, o dono da casa de aposta permitir que lave dinheiro na sua casa, o lavador vai estar pagando 16,33, que é uma tributação de serviço, e ainda vai ter que pagar a taxa do jogo. Ou seja, essa lavagem de dinheiro vai ser em torno de 30%. Então, existem atividades econômicas mais rentáveis para o lavador utilizar. E do ponto de vista do apostador, é muito caro. Por quê? Porque na legislação brasileira tem a previsão de tributação, a alíquota de prêmios em jogos e loterias é de 30%. Então, e além disso, você começar a ganhar, ninguém vai lavar R$ 9.999. As pessoas vão lavar milhões. Na medida que essa pessoa começa a ganhar muitos milhões, o COAF vai ter elementos e mecanismos para bater na porta desse apostador para ver se ele realmente está com sorte ou se ele está lavando dinheiro. E vai ser permitido o jogo com dinheiro em espécie, por exemplo, por esse projeto? Depende. No projeto da Câmara tem essa previsão. No projeto do Senado é cashless, que é você vai ao caixa, você recebe um cartão Smart Card, você é identificado, você carrega esse cartão e nesse cartão você usa esse cartão para poder apostar nas máquinas. Poder usar o dinheiro em cash também, de certa forma, não permite algum tipo de subterfúgio para o uso? É muito difícil, porque hoje existe tecnologias que coíbem essa operação. Mas facilita. Poderia, uma maneira, de repente, causar mais uma barreira. A retirada do dinheiro em espécie. Os cassinos de Las Vegas ainda usam muito dinheiro, mas existem alguns cassinos, principalmente na Europa, no México, que não permite o uso de dinheiro, já estão usando o sistema de cashless. E na Nova Zelândia agora está sendo testado o reconhecimento facial, já tem cassino com reconhecimento facial já. O mesmo que a gente usa no nosso telefone para poder iniciar. O grande jogador, só concluindo, ele é cadastrado, geralmente nos cassinos. E o cartão, Sanderson, ele é integrado, a máquina inclusive, com o próprio fisco. E você vem da área de segurança e você sabe que 30 anos se passaram e olha o que nós evoluímos em tecnologia. Não é possível dizer hoje que você não tem um controle de apostas. É fácil. Por mais que você compre R$100 de ficha, essa ficha sai um ticket, esse ticket é integrado com a Receita Federal. A própria ficha, hoje em dia, ela já tem chip, ela já é chipada, então o controle da ficha que você devolve para o croupier, ela já tem controle. Vamos ouvir um pouquinho o Paulo Fernando, que é presidente do Movimento Brasil Sem Azar. Por que não legalizar o jogo? Muito bem, primeiro, cumprimentar os membros da mesa e dizer que não existe fórmula mágica. Volta e meia, esse pessoal da jogatina vem com essa onda. Não, agora vamos resolver a questão da previdência, da saúde, da segurança via jogo. A pergunta é, e que os projetos não tratam, quanto custa legalizar a jogatina? Quanto que o Estado gastará para fiscalizar a jogatina e impedir que seja usado como lavagem de dinheiro? O Estado não é capaz de combater o mosquito da dengue. O COAF não foi capaz de identificar os desmandos de alguns políticos e empresários na Lava Jato. Será que o Estado terá condições para fiscalizar o jogo em todo o território nacional? Então, o que está por trás do jogo é o seguinte, o jogo nunca vem sozinho. O jogo sempre vem mal acompanhado. Lavagem de dinheiro, contrabando, corrupção, financiamento de campanhas políticas, prostituição, drogas. Então nós, do Movimento Brasil Sem Azar, temos uma posição bastante contundente em relação a isso. Nós somos radicalmente contrários à legalização da jogatina no Brasil, porque estamos vendo aqui no Congresso o lobby
dos bingos dos cassinos internacionais. Recentemente teve a votação, o deputado Santos não estava aqui ainda, que foi a votação da Política Nacional de Turismo. Se eu não estou prestando atenção, foi apresentada uma emenda Jabuti. No meio, resolver colocar lá um artigo para criar os Jogos da Fortuna. Aliás, nós do Movimento Brasil Sem Azar somos contrários a esse nome Jogos de Azar, porque na verdade ninguém ganha. Só quem ganha, obviamente, é sempre a banca. Então é sorte para alguns e azar para muitos. Vamos fazer um resumo aqui do que prevê, por exemplo, esse projeto que está na Câmara, né? Em relação, por exemplo, a cassinos. O projeto prevê, se eu me corrijo se estiver enganado, são 3 cassinos por estado, né? Os estados que têm mais de 25 milhões de habitantes. Milhões, né? Assim. Então, nos estados que têm menos que 15 milhões de habitantes, pode funcionar só um. E no que tem entre 15 e 25 milhões, pode funcionar 2. Né? Isso são aqueles estabelecimentos, são complexos de lazer, que chama, né? Que tem não sei quantos quartos, com show, com casa de espetáculo. 1.750 e 500 Ou quartos. seja, são mega empreendimentos, na verdade. Um empreendimento desse tipo, só acredita que algum grupo brasileiro teria condições de financiar, teria que vir empresas de fora, porque vários países têm empresas especializadas nesse ramo. Né? Só acho que é um investimento na casa de quanto? E que tipo de empresa estaria interessada em vir e construir esse mega empreendimento, que tem também toda uma parte cultural, de lazer, etc., né? E hotelaria, né? Sim. Bom, o senhor quer falar? Eu falo. Paulo, eu respeito a tua posição, mas veja, nós evoluímos muito, Paulo. Eu acho que esse discurso também não se enquadra mais, de que o COAF tem a tua vida, a hora que ele quiser. Nós somos vigiados hoje pelos computadores da Receita Federal das nossas declarações de imposto de renda. Nós não podemos desfazer os nossos órgãos, não, mecanismos de fiscalização, se me perdoe. O Brasil é muito sério nessa situação, nesse quesito, o Brasil avançou e muito. Hoje tem o controle de tudo. Então, nós estamos falando aqui de regulação de jogos como um todo, e você coloca bem, Vitália, na questão dos cassinos, e que representa muito nas instâncias turísticas, Gramado, Foz do Iguaçu, enfim, tantas outras, e as capitais, porque ele é bem aberto na questão. Aí, claro, é a oferta e a procura, é a demanda. Os grupos que vão participar, pode-se ter grupo brasileiro interessado, sim, com quem já tem um know-how. Agora, todos esses países, Portugal, 12 cassinos, Uruguai, 31 cassinos, Argentina, 142 cassinos, Estados Unidos, 1.900 cassinos. Ninguém sabe controlar o dinheiro? Há corrupção em tudo isso? Em países avançados como os Estados Unidos? Não, nós não podemos mais, nós temos que avançar, gente, a modernidade chegou. Nós não podemos perder, abrir mão disso. 1% do PIB representa 6,8 bilhões. Uma outorga hoje, quanto é que dá? Em torno de 3 7, bilhões. 6 bilhões no 3 cassino? bilhões, 3, 4 bilhões. Numa outorga. Puxa, para quem quer jogar e quem tem dinheiro. Não pode me dizer, mas o cara vai lá jogar o salário. Não é verdade. O cassino, a regulação do jogo como um todo vai gerar emprego e riqueza para a nossa gente. Esse pai de família vai estar trabalhando lá, arrecadando o dinheiro para o seu salário de quem tem que jogar, quem quer jogar, quem tem disponibilidade e recurso para jogar. Claro, se você pegar, Sanderson, sim. Claro, me permitir. Isso que eu digo, o debate tem que ser feito. Agora, o momento que eu acho que não é o momento mais adequado. Nós estamos iniciando um mandato com uma geração nova de parlamentares, né, que talvez não viveram lá 30 anos atrás, ou mesmo agora quando eram liberados os bingos, foi o quê? Uns 15 anos que está proibido o bingo, 15 anos mais ou menos. Essa juventude que está aqui não era muito jovem, não viveu essa época. Então, o momento eu acho que não é propício, né? E quanto a possibilidade de lavar dinheiro, né, o Vermelho foi feliz, exatamente. Estados Unidos, países da Europa, estão mais evoluídos em vários aspectos, sobretudo na questão ética. Né? O Paulo foi perfeito quando fala que o COAF é uma estrutura formada por algumas instituições, Receita Federal, Polícia Federal, né? Até mesmo a BIM faz parte, enfim. Só que nós estamos preparados para mais uma demanda. Eu hoje, oriundo da Polícia Federal, digo não, nós não temos estrutura hoje para fiscalizar
mais um setor que pode ser, não quer dizer que vai ser, óbvio, talvez nem seja, mas que pode ser geradora de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas. Isso aí, talvez daqui 3, 4, 5 anos, nós estejamos já numa nova fase. Agora, nesse momento, né, no momento que todos nós, isso aqui não é segredo, todos nós sabemos que estamos vivendo numa nova era, num novo momento. Alguns dizem até que a partir de 2014, nós estamos vivendo na nova república. A partir da Lava Jato, sim. A renovação que teve no Congresso é a prova disso. O próprio presidente Jair Bolsonaro, num cenário normal, jamais chegaria a ocupar, como o Vaguinho falou, a 8ª economia do mundo, jamais chegaria a ocupar. Então, o momento é diferente, né? Vamos atrair renda, emprego por turismo? Vamos. Mas eu tive aqui agora conhecendo Chapada dos Veadeiros, aqui em cima, dá 3 horas aqui de Brasília. E eu não conhecia, fiquei muito bem impressionado com a capacidade que Chapada dos Veadeiros tem para entregar emprego e renda para aquela população. E eu vi, não tem investimento nenhum em turismo. Zero, não tem uma placa, não tem nada. Então, olha aqui, turismo histórico, zero investimento. Não é é zero investimento. Turismo ecológico, Chapada dos Veadeiros aqui, zero investimento. Turístico do nosso litoral, das nossas praias, zero investimento. Turismo cultural, zero investimento. Então, o Estado não consegue investir naquilo que é a receita de sucesso na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, né? Agora nós vamos criar mais uma frente de turismo, né? Vamos primeiro, então, superar essa fase de reconstrução nacional, Paulo, e aí sim, talvez lá no momento seguinte, sentar e fazer o debate. Essa questão dos costumes tem que ser levada em conta, claro que tem que ser levada em conta, mas também nós não podemos agora pautar a nossa vida só por questões de costumes, né? Temos que fazer a equalização, costumes, ética, decência, legalidade e moralidade, para aí no final nós ver o que a sua excelência e o povo brasileiro quer. Antes de a gente terminar esse bloco, esse projeto ele cria uma agência, não é isso? Uma agência reguladora? O legislativo não pode criar agência. Quem cria agência é o executivo. Na proposta que tramita na Câmara, existe uma sugestão de criação de agência. E aí, deputado, eu concordo com o senhor. Realmente, o Brasil não tem condições hoje de fiscalizar os jogos. Claro que não tem, porque nós estamos com jogos na clandestinidade mas espera um pouquinho. há 78 anos. O então, ministro Paulo Guedes está acabando com os funcionários e com a Receita Federal em alguns estados, porque hoje é tudo informatizado. As empresas hoje não tem mais aquele fiscal que chega na empresa, dá os livros. E social. Direto. E social. É direto. Você tem que prestar a tua conta para a Receita. Ah, se você não vier, está tudo na máquina. Hoje o controle é severo. A do empresário que sonega, ele é pego, com certeza. Agora, você tem uma outorga de 7 bi, Paulo, de 3 bi, de 2 bi. Você vai pôr em risco o teu negócio, o teu investimento no país, lá deixando lavar dinheiro. Sonegação nem se fala, porque vai ser monitorada eletronicamente pela Receita Federal. Eu quero dizer que isso evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito na medicina, na Receita em especial. Não tem risco, Paulo, me perdoe, não tem risco. Hoje nós somos monitorados, nós pagamos as guias dos impostos por sistema, não tem mais fiscal. A Receita só acompanha o teu cadastro. Vamos acabar com esses mitos. Primeiro, não haverá riqueza nova, não aumenta o PIB, não gera riqueza. Apenas a questão econômica sai de um setor e vai passar para outro setor. Então isso é uma cantilena que esse pessoal da jogatina repete. Ou seja, não aumenta o PIB, apenas a pessoa deixa de consumir outras coisas, cinema, diversões, para gastar o seu dinheiro no jogo. E tem a questão social. Quem é que mais joga? As pessoas idosas, as mulheres. O deputado falou tanto da reforma da Previdência, nós vimos aqui a experiência do bingo, as filas de senhoras aposentadas. Ou seja, as pessoas mais pobres, mais humildes é que são mais afetadas, porque existe o mito do dinheiro fácil. De achar que vai jogar e vai ganhar dinheiro e não vai mais trabalhar. Eu quero entrar um pouco mais nesse detalhe daqui a pouquinho, depois do intervalo, que nós vamos voltar e falar de outros temas polêmicos que têm a ver com as pessoas que vão lá, que têm costume de jogar, que são os bingos, o jogo do bicho e os jogos online. Daqui a pouquinho a gente volta com esses assuntos sobre a legalização dos jogos aqui no Expressão Nacional.
Voltamos com Expressão Nacional e nosso tema hoje é a legalização dos jogos. Vamos falar agora de alguns pontos desse projeto que está aqui pronto para ser votado no plenário da Câmara. Por exemplo, quando trata de bingos. O projeto autoriza o funcionamento de casas de bingo, em estabelecimentos próprios, né, de bingos, como existia uns 10, 15 anos atrás. Também em jockeys clubes e também em estádios de futebol com capacidade a partir de 15 mil lugares. E aí cada município vai resolver, vai autorizar ou não o funcionamento das casas de bingo, né? O projeto não define o número máximo de casas de bingo por município. O do Senado define, né? Como é que é no Senado? O Senado definir... Não, do Senado é que não define. Da Câmara tem uma limitação, sim. Da Câmara... Só não pode ter uma distância de um estabelecimento para outro. E ainda tem uma limitação. Pelo projeto da Câmara, no máximo terão de 300 a 400 bingo, não mais do que isso. Eu me lembro que quando foi proibida a atividade de casas de bingo, um dos argumentos era justamente as pessoas que eram viciadas, né, em jogos, né, os chamados ludopatas. Esse projeto que está para ser votado no plenário, ele trata desse assunto, né? Parece que permite um cadastro das pessoas viciadas. Mas esse cadastro funcionaria como? A pessoa a família ia denunciar a pessoa e falar, olha, a pessoa aqui é viciada, como é que seria? Ou não tem esse detalhamento? Exemplo, esse cadastro nacional, ele permite que seja criado o mandato de autoexclusão. O mandato de autoexclusão é, hoje em dia, um dos mecanismos mais avançados na área de patologia. Hoje, a população, 3% da população tem algum tipo de problema com o jogo, sendo que 1% da população tem um problema muito agudo, muito acentuado. Esse indivíduo, que é o indivíduo que é doente, esse indivíduo ele não deve voltar a jogar até ele se tratar. Da mesma forma que você tem o alcoólatra, e que você tem o drogado, você tem também o jogador patológico. Hoje você já tem esse indivíduo. Então, quando você regulamenta o jogo, quando você regulariza, quando você cria regras, você cria uma proteção social para esse jogador. Então, a criação do cadastro nacional facilita exatamente que um parente próximo ou a própria pessoa se insira no mandato de autoexclusão e fique proibido de entrar numa casa de jogos. Qualquer casa, seja qualquer bingo, casa, cassino, sites de apostas e casas de jogos. O senhor acha isso suficiente, hein, deputado Sanders? Eu, sinceramente, acho insuficiente. Nós temos já alguns métodos de controle, né? Um deles, por exemplo, diz respeito à identificação em estádios de futebol. E vejam a dificuldade que é. Na verdade, eu não sei, nenhum estádio no Brasil hoje conseguiu implementar a identificação biométrica. Não foi possível, não foi possível fazer a implementação. Mas nessa questão social, eu diria, né, de costumes, né, é importante dizer que nos países onde o jogo é liberado, por exemplo, na Argentina, quem frequenta? Pessoas de baixa renda, pessoas pobres, desempregados. Na Argentina, eu estive lá. Baixa renda, desempregados, pessoas pobres e, sobretudo, idosos. E esse talvez seja, Paulo, um dos principais problemas que nós enfrentaríamos. Uma coisa é falar em Las Vegas, falar em cassinos da Grécia ou na Itália. Agora, o Brasil, né, apesar de sermos, Vaguinho, a 8ª economia do mundo, né, nós temos uma grade de miseráveis ainda aqui que precisam ser que precisa sim ser levado em consideração. Eu tenho um estudo, até comentava com o Paulo antes de iniciar o programa. Em 2017, a Federação Nacional dos Policiais Federais elaborou um estudo, inclusive depois transformou em artigo. A FENAPEF publicou esse artigo dizendo que nós não estamos preparados para liberar o jogo. A Receita Federal fez algo similar. O Ministério Público Federal também se manifestou no mesmo sentido, dizendo que nós... Não foi a Polícia Federal, foi a Federação. Federação. Então, foi uma entidade de classe. A instituição não pode falar. A instituição não pode falar. A instituição policial nunca se manifestou sobre nem sequer Lava Jato. Foi uma instituição de classe. Quem mais poderia falar? Eu não poderia falar. Só poderia ser uma instituição de classe. Porque ou seria a FENAPEF ou a instituição. A instituição não fala. Assim como o Ministério Público Federal também não pode. A NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, também. Já viu o Exército se manifestar sobre alguma situação? Não. São as entidades vivas que vão lá e falam. Então, mais uma vez,
inoportuna e inconveniência. O momento não é para agora. Talvez se colocar, pode até estarmos aí alijando a possibilidade de discutirmos de forma mais qualificada e mais diligente um tema que todos nós, no dia a dia, temos discutido. Legaliza, não legaliza. Como também se discute, senhores, legaliza ou não legaliza drogas. Tem países aí como o Uruguai, eu estive no Uruguai fazendo um estudo especificamente sobre a questão das drogas. Não quero comparar, óbvio. Mas no Uruguai foi liberado o consumo de maconha, o consumo recreativo de maconha, e um dos argumentos, Paulo, era também, vamos, já que está na clandestinidade, vamos para arrecadar. Não, um caos. Um caos total. A própria polícia uruguaia está fazendo de tudo para convencer os atuais parlamentares a pautarem e revogarem a liberação da maconha no Uruguai. Foi algo que hoje eles notam que foi algo precipitado do governo anterior, que era o Mujica, né? Está causando enormes problemas sociais de drogadição e também chamando o crime organizado, que é muito forte no Brasil, para dentro do Uruguai. Então, são questões que nós temos que tratar, sim, né? Porque depois da lei aprovada e implementada, nós temos que saber os desdobramentos que uma medida dessa envergadura trará a todo brasileiro, do Chuí ao Oiapoque. Antes de passar para o Paulo, que já pediu a palavra, eu quero perguntar, inclusive, vamos falar de outras modalidades. A gente falou aqui de bingo, de cassino, vamos falar de jogo do bicho. Se não me engano, esse projeto, quando trata de cassinos, ele fala que vai ser uma licitação, né? É uma concessão de 30 anos. Outorga. Né? Uma outorga de 30 anos. Caso de bingo, uma licença. Isso. Que, né, quem dá é o município. Isso? Não. Não, O Estado. Quem dá é o Estado. O Estado. Tá. Agora, o jogo do bicho, pelo que eu entendi... Jogo de bingo, o Estado, não, a Receita Federal. Não, olha só, a licença é nacional. A arrecadação, parte da arrecadação é municipal, parte da arrecadação é para o Estado. Mas quando foi proibido há 15 anos, em 2004, quando foi proibido, foi a União que proibiu. Tá. E o jogo do bicho? Aí o jogo do bicho, na verdade, quem já explora o jogo do bicho vai continuar explorando. Não é isso? Continua, tem a prerrogativa de os ter licença. processos são extintos, alguns processos que estão que hoje vários empresários do jogo do bicho são processados por justamente contravenção. É um crime anão que chama, que não dá nem. Artigo 2º do Código Penal. Todo crime que tiver com lei anterior, ele cessa. Cessa o quê? O crime de contravenção, ou seja, o crime da operação de jogo. Sim. Agora, não cessa os crimes conexos. Os crimes conexos continuam. Entendi. Mas isso está no Código Penal. Isso aí não... Ou seja, quem é já um empresário que explora o jogo do bicho hoje ilegalmente, porque é ilegal, pode poder continuar explorando de forma legalizada. Mas dentro do projeto de lei tem uma previsão de que a pessoa... Nesse caso, ocorreria abolitio criminis. Abolitio criminis. Zeraria. Mas o jogo do bicho é um crime menor, ele nem é reprimido. Como o Vaguinho, o que é reprimido são os crimes marginais, os crimes que estão em torno do jogo do bicho. O jogo do bicho é uma infração, né, penal, né, mas não é classificado como crime. E acho que essa era a questão menor. Essa questão legal de penalização é uma questão menor. A questão maior mesmo é evasão de divisas, lavar de dinheiro e o vício de uma geração aí. O Paulo acho que deve ter outra... Nós não teríamos como ter a estrutura, até mesmo hospitalar, para, se for o caso, fazer o tratamento. Então, Paulo, queria reforçar a questão da ludopatia, as pessoas viciadas em jogo, que essa patologia está prevista no Código Internacional de Doenças. Ok? Então, nós, assim como temos os narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, nós também temos ludopatas anônimos. Eu já tive a oportunidade de visitá-los e ver o sofrimento daquelas pessoas, daquelas famílias. E queria dizer ao meu amigo Maguinho, né, que 127 anos de jogo de bicho, 127 anos de impunidade, de crime organizado, e com o passar dos anos eles vão mudando as suas atividades, partindo para o tráfico, partindo para a milícia, e as pessoas parece que não têm memória. Quem não se lembra do João Alves,
O anão do orçamento ganhou 200 vezes na loteria e o Estado não fez nada. era legal. Quem é que não se lembra de Valdomiro Diniz? Mas era legal. Assessor Era do legal, Alviceu, não era jogo do bicho. presidente Era da legal. Lopege, no governo do PT do Rio de Janeiro. Mas Quem era é que legal. quem é que não vê Sérgio Cabral, que acobertou tudo isso? Então as pessoas querem passar um pano, você não quer enxergar a realidade do que está por trás da jogatina. É o crime organizado, é lavar É a dinheiro, maneira de você é o acabar lobby com isso, internacional traz pra estrangeiro aqui, formalidade. Agora, de imagine, Portugal, da sendo Espanha. Sendo ilegal faziam, se for legal, vai aumentar exponencialmente as possibilidades de lavar de dinheiro. Essa é uma tendência. Mas o Nunca. que- Pelo o que existe contrário, hoje lava o que dinheiro não existe- tem onde declarar a exatamente. renda. É muito mais fácil lavar dinheiro hoje em dia, porque você tem que esquentar o dinheiro do jogo do que propriamente o jogo legalizado. Você vai criar um CNPJ. Exatamente. O cara Pô, vai ter é- o dinheiro é muito quente. mais- é muito Hoje mais ele lava. difícil. Precisa. Eu Vamos só falar- queria voltar no 3% e o 97% da população. O 3% tem um que tem tratamento. Um Que tá médio. médio e um que é totalmente leve. recuperável. E os outros 97% que querem ir lá em Foz do Iguaçu, passear nas cataratas da nossa cidade, e querem ir assistir um show no cassino, o que querem se divertir um pouquinho, querem ir a Gramado no seu estado, Nós vamos penalizar. passar um fim de semana Nós vamos e ter um penalizar esse lazer, ter um 97%. show, alguma coisa assim. E o 97%? Ora, 1946 se fecharam os cassinos no Brasil. Henrique? Não, não. 46. Foi o marido de Dona Santinha. A Santinha, tudo Eurico bem, o marido da Gaspar Dona Dutra. Santinha, Henrique Gaspar Dutra, fecha seus cassinos. O bicho, E por que foi 1941. fechado na época os 41. cassinos? Por que foram fechados os cassinos? Ah. E por que aquela 14 anos, senhores, foi proibido o jogo de bingo? Eu estava numa operação da PF, quando nós, na época, início do governo Lula, né, houve vários escândalos envolvendo bingos. Sim, mas nós não tínhamos esse aparato, Sanderson. Não, mas deputado. então, e hoje, quem faria, agora pergunta que eu faço aos senhores, quem fará a inspeção e o controle desses órgãos? Quem a, faz a inspeção? a Polícia Federal não vai ser, nem a Não, Receita. mas claro que não. Quem não, vai não. fazer então? Quem faz é o Ministério da Economia. Vai ter que Mas ser não tem mas mesmo para vai fazer. ter que ser criado. Nós estamos enxugando Deputado, a vai ter Polícia que se Federal, criar. a Polícia Federal e a Receita Mas estão vai ter- com o maior não é- déficit não de é a efetivos polícia. dos últimos 40 anos. Deputado, Mas não é efetivo não é a Polícia físico. Federal que vai, não É é a Polícia tecnologia. Federal que vai fiscalizar o jogo. Mas nem a Receita. Quem vai nem a Receita Federal vai Então quem fiscalizar vai o jogo. fiscalizar? Quem vai fiscalizar o jogo vai ser uma agência, uma estrutura que vai ser criada pelo Ministério da Economia. Não adianta, vai ter que se criar uma estrutura para isso. Que cai, né? Vai ter Seria que se criar algo uma online, estrutura para isso. assim, né? Lá não tem Uma previsão agência, de Paulo. Não, Ainda não Sim, tem. tecnologia não, online. a ideia era Sim. criar uma nova agência para fazer a regulação. Só que no momento que nós estamos cortando despesas, enxugando gastos, nós vamos criar uma agência e uma agência. Sim. Imagina, quantos bingos nós teríamos Mas nessa previsão? uma agência- Quantos bingos seriam? 300. 300 bingos. Imagina, sabe quantas delegacias da Polícia Federal nós temos no Brasil? 100. 100 delegacias, que são 100 Quantas empresas você tem no Brasil, Não, 100, Sanderson? 100 delegacias da PF no Brasil. Imagine para fiscalizar 300 bingos no Brasil. Quantas empresas você Nós teríamos fiscaliza? A Caixa para Econômica fiscalizar Federal? 300 Não. bingos, nós teríamos que ter 300 empresas que lidam com o jogo de azar, nós teríamos que ter pelo menos 5 mil homens. Quantos só. cadastros tem a Caixa Olha Econômica? só, a Caixa Com Econômica menos de Federal 5 mil controla homens, 45 não mil. consegue fiscalizar Deputado, a o Caixa sistema Econômica de negócios. Federal, por favor, a Caixa Econômica Federal controla 45 mil terminais em 13 mil lotéricas de Brasília. Uma casa de jogos que tem seu sistema e que você tem o terminal, que você tem acesso ao sistema e ao computador dela, você controla absolutamente tudo. A longa não distância. não dá para dizer que você precisa ter um O sistema da funcionário Caixa Federal, dentro de o cada sistema de casa. jogo que a Caixa Federal administra é diferente. Mas é o mesmo, sistema de não, jogo não, de bingos é a mesma coisa. Eu vendo depende uma da cartela, interação não, do contínua, jogador, 24 horas. do jogador com o empresário. E na caixa, do sistema da Caixa, não. Eu compro lá o bilhete e vou para casa. Qualquer casa de Há jogo, um eu faço uma registro, aposta, Paulo. essa aposta é registrada, essa aposta sendo registrada, Certo. eu tenho acesso ao movimento dessa aposta. Mas isso é muito fácil, isso não é muito difícil, há não. registros de pessoas que chegaram a ficar uma semana dentro de bingos, sem para cá, desaparecidas. E se na época lá, até 2004, uma semana dentro de bingos desaparecidas, jogando. Deputado, olha É só. como se o vício em droga. O senhor- O camarada viciado em cocaína, ele não esse- consegue ficar muito tempo porque vai morrer. Esse Ele fica indivíduo- se viciando por 3, 4, 5 horas, ele Esse vai é morrer. 3%. Agora, Esse no jogo de indivíduo bingo, já ele existe vai hoje. ficar ali uma semana, existe hoje. vai botar todas as suas economias
Ele existe desaparece. hoje. Há uma questão social também imbricada nesse processo. Esse Então, indivíduo é um já problema, existe é um hoje. problema complexo. Vamos debater. Acho que o Congresso tem que se debater, sim. Agora, imaginar que é algo simples para votar e votar, eu acho que não. Tem que discutir. Vejam, nós estamos aqui há 1 hora debatendo e quantas nuances foram surgindo. Vamos fazer a discussão. Eu sou simpático a fazer a discussão, né? E se nós, sem preconceito, Paulo, não pode haver preconceito. Sem preconceito, vamos dizer assim, não, é possível, é viável, vamos fazer. Agora, não é possível, não é de interesse nacional, não vamos fazer. E aí nós vamos manter o jogo na clandestinidade, arrecadando 20 bilhões de reais por ano, sem nenhuma contrapartida Mas para o Estado e para a se sociedade. usarmos essa lógica, tem que liberar a droga, então. Porque mas vende droga igual. Mas não é assim, Vamos legalizar para acabar com o Não, tráfico. tá Estamos falando de uma questão, coisa, então estamos falando de um assunto que não tem nada a ver com droga. Eu sou radicalmente de liberação da droga, mas eu brigo pela legalização do jogo. E tenho certeza que... Mas utiliza-se essa premissa também para dizer assim, não, vamos liberar a droga porque acaba com o tráfico. De ficar do lado da clandestinidade. Quando você se coloca do lado contra o jogo, contra a legalização, a gente quer trazer para a luz do dia. Você quer manter o jogo na clandestinidade. E isso é perigoso. Ele existe. O que seria regularizar e criar os cassinos também. Na esteira, ele existe, importante. mas quando foi proibido lá pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, em 2004, quando foi proibido, ele praticamente desapareceu. Doutor, bingo bingo existe. Foi proibido. O jogo de pôquer de 9, Não é uma coisa como nós vimos que tinha uma casa de bingo em cada esquina. Os bingos são... Mas vai ser muito regulamentado. são 300 casas. O bingo foi proibido as máquinas de bingo nas padarias. Isso aí, criança. Isso não vai ter. Isso não existe. Isso vai ter nos cassinos. Existe. É específico. Cassinos, Tá. em salas especializadas. É específico. Não vai ser no bar da esquina. Seriam 300, uma máquina de 300 pontos caça-níquel. no Brasil. Claro, regulamentado, legalizado, com construção, área específica em metros Com quadrados. CNPJ. É que tem vários lobbies aqui. Tem o lobby do cassino, tem o lobby do bingo, tem o lobby do jogo do bicho e o lobby das máquinas, que querem infestar as periferias, Mas não é dos assim, bares, irmão. das Você tá padarias, dizendo, não, Paulo, colocando Paulo, máquinas. você está Isso, radicalizando. Não, mas Paulo, me perdoe. Foi a Vamos realidade esclarecer. que nós vimos no O projeto passado. Não é isso, Paulo. No O projeto passado, não diz isso, quando não. tivemos o Não é bingo verdade. aqui, Você foi tá a sendo realidade. leviano. Não tô é verdade. São 10 máquinas. Não é verdade. Por sala de jogos, e assim mesmo tem que ser licenciado pelo Estado. Nós temos instituições sérias, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, o Ministério Público Federal, auditores, pessoas Ministério que Público, estudam. não, associação. Associação Paulo, dos não fala da procuradores. entidade. Então, as pessoas acham que com a aprovação da jogatina, nada mais fará do que legitimar uma atividade que se impôs com o passar do tempo dos mesmos, os mesmos contraventores, que o fizeram por meio da violência, da lavagem de dinheiro, da corrupção e com o beneplácito da classe política. Assim como na Europa, assim como na América. Todos Então, os países, então, estão todos errados. O Brasil está certo. É uma visão ingênua achar que essa máquina que nós temos do ingênua, Estado companheiro, a vai sua fiscalizar colocação- um setor que tem uma tradição de corrupção. Paulo, Meu amigo, você tá para por de ler, fora. para de ler. Não, olha mas os é olhos da gente, verdade. para de ler, cara. Não, mas é verdade. Vem pro debate, melhora, vamos levar o nível do debate. Não, mas Tô quando falando a gente sério, fala a cara. verdade, o lobby Tô falando internacional sério. da jogatina Levanta o não lobby. aceita. Exemplo, só o fato de você Os chamar o jogo de representantes- jogatina, você já está sendo leviano. Os representantes dos É uma empresários da atividade Espanha, de é uma Portugal, Olha de só. Macau. É claro, você que não vai montar o cassino, Paulo. Tem que ter a Deputado estrutura de Vermelho, empresas Maguinho, que veio com o é uma Brasil. questão de em dinheiro, de consórcio. business, de Eu negócios. não posso montar cassino, nem É o maquininha. lobby internacional aqui Não no vai ter a parlamento. maquininha que você diz na esquina da tua casa. Você está equivocado. É uma coisa regulamentada. Você tem limitado 300 casas. Nós vimos as pessoas deixar de comprar pão na padaria para jogar na máquina, Isso é dentro da passado, padaria. você tem 3%. Essa foi a realidade. Deputado Vermelho, eu vou falar o nome de uns estados, só para a gente ter uma visualização, onde vocês acham que provavelmente poderia ser implantado um cassino se fosse legal, se esse projeto for aprovado e o jogo for legalizado. Por exemplo, Minas Gerais. Já tem Minas vários Gerais é a municípios- maior concentração a favor dos jogos no Brasil. Sim, tem muitos municípios que já, de certa forma, 55% têm uma a favor, vocação. a maior. Né? Então, Minas Gerais, me falem Olha só. 3 cidades. Deixa eu só dar o que a pesquisa acusou. O Instituto Jogo Legal contratou uma pesquisa junto ao Paraná Pesquisas para fazer junto aos deputados. Então, a maioria dos deputados entende que 40% dos deputados entende que o melhor lugar são cidades turísticas. Porque, na verdade, o cassino, ele não só atrai, ele retém o turista.
Porque o turista que vai a uma cidade que tem cassino, ele acaba se programando uma ida ao cassino para assistir um show, para poder jantar num bom restaurante. Por exemplo, em Boston, no domingo passado, inaugurou um cassino da rede Encore. São 15 restaurantes. Um investimento de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Levou 3 anos para ser construído. Foram empregados 7 mil funcionários na construção e mais 4 mil funcionários na operação do cassino. Então, são 15 restaurantes. Não é só o jogo, é o empreendimento que acaba atraindo pessoas e mantendo e retendo as pessoas. Por exemplo, a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, está pronta para receber um cassino. Onde o Trump já comprou um prédio. O presidente Trump, o neto do ex-presidente João Figueiredo. Não, Paulo, você está completamente por fora. O Trump emprestou a tem que marca falar quem é que dele, está por já trás. foi embora porque não deu certo, o cassino, Porque o hotel o está até projeto fechado. não foi aprovado. Nossa. Bom, Que bom que tem e investidores aí é o que seguinte, pensam assim. cidades turísticas são propícias a receber. E na lei que está lá tá na Câmara, aqui na Câmara, ela prevê o seguinte, além desses cassinos, uma emenda do deputado Nilton Cardoso Júnior, que é presidente da Comissão de Turismo, ele conseguiu que nas cidades turísticas onde já teve cassino, tem direito a ter cassino. É claro que nem todas as cidades de Minas vão ter cassino novamente, porque não tem mais essa E estrutura. a primeira foi a dele. Por incrível que pareça. Caxambu, São Não, Lourenço, outros, Primária cidade e Estância Lambari. do Mineral, né? São cidades muito próximas que não têm condições de ter. Em Goiás, Aí vai ver o Caldas CBA. Novas é perfeito, porque tem quarto. Uma das vantagens que você tem é quando você tem muitos quartos perto, você tem ter o cassino potencializa a rede hoteleira, o trade hoteleiro. Isso é uma vantagem. Agora, Maguinho, me permitam aqui fazer uma questão, eu diria aqui, quase que filosófica. Há 30 anos, quando quando essa ideia acendeu aqui na Câmara, no Congresso, nós não possuíamos naquela época ainda a internet. Né? Não existia ainda, por exemplo, os jogos eletrônicos Jogos online. online. Aqui no Uruguai, no país vizinho nosso, mais próxima do Rio Grande do Sul, né? Nós temos ali as cidades gêmeas Santana do Livramento e Rivera. Né? Em Santana do Livramento não tem cassino, não tem jogos, né? Mas do outro lado, atravessando a rua, a avenida, tem um bingo. Não tem cassino. Desculpa, um cassino. Já teve lá? Sim, teve sim. um cassino, né? Só atravessar a rua. E dentro do cassino, dentro de Rivera do Uruguai, tem uma parrilla com carnes muito boas. Os gaúchos vão lá para comer carne. E esse tempo eu tive a oportunidade de ir lá para comer uma carne, porque a churrascaria deles é muito boa. Cassino, as moscas. Eu digo, tá, mas cadê o povo? Não, eles vêm só sábado e domingo não, só sábado. E que nas cidades menores Não, mas deputado. Rivera e Livramento junto tem 250 mil habitantes. Né? O comércio lá é muito forte em Rivera, no Uruguai. Eu digo, tá, mas não, caiu muito. Então, eu não sei se talvez o cenário e a realidade de Las Vegas pode não ser o mesmo cenário. Se investe muito aqui, será que vocês não estão superestimando Mas não é o que há 30 obrigatório, anos deputado. atrás? Por que eu vou lá me deslocar lá para Foz do Iguaçu, de Curitiba, se eu posso jogar então online? Não, tudo bem, mas a questão do cassino Não há, especificamente, quando você está cria, vendo uma superestimação. não, quando você cria a lei não é de obrigatório. renda e É de claro que o receita. investidor vai chegar aqui no Brasil e vai dizer, eu não vou para Caxambu, mas eu vou para o Rio, eu vou para São Paulo, eu vou para Foz do Iguaçu, eu vou para Gramado, eu vou para o Nordeste, onde vai ter Mas nós vamos o longe. investidor. Foz do Iguaçu, eu vou muito a Foz do Iguaçu. Não, o investidor. Foz do Iguaçu, ali em Porto Iguaçu, Sim. tem um cassino. Sim, atravessou a ponte, logo à direita tem um E cassino. o Paraguai tem outro, Vazio. mais 2. Não, tem movimento. Vazio. claro. Você Aí sabe o cassino disso do aí. Iguaçu está cheio. Se você pegar a Ponta Não, del cassino Este, em Porto Iguaçu. Punta del Este tem três. Ponta del Este, sim. Tem Ponta del três Este é uma aviões realidade. toda Só pega o semana. avião, vai Ponta jogar del Este para tem o movimento lá no Conrad. Agora, Isso. em Porto Iguaçu, lá no cassino, eu tive lá. Vamos para comer. Está ampliando, Final de está Pelo que eu entendi, ampliando o semana esse cassino, projeto deputado. aqui, ele Então, eu não permite sei se- grandes empreendimentos. Não né? há aí, Não talvez, é esse tipo de cassino menores, né? uma superestimação de algo que há 30 anos era um negócio bom, que hoje não é mais? Mas não sobrevive. Hard Rock está fazendo um hotel em Foz do Iguaçu, nesse momento. 600 quartos. Preparando, inclusive, opções para receber um cassino. Sim. Foz do Iguaçu tem 6 hotéis em construção de grande porte. Agora, você não vai comparar
Porto Iguaçu com Foz do Iguaçu, com a possibilidade. Você não vai comparar a cidade de Leste com a possibilidade de Foz do Iguaçu, que recebe 2 milhões de turistas por ano, com a perspectiva de ir para 6. Cidade de Leste também tem cassino. Também tem cassino. Sim. As moscas. Sim, claro, mas não tem. Não, aí que eu digo, mas o investidor vai fazer pesquisa de mercado. Pois Onde é que eu vou pôr o meu investimento? Em Foz do Iguaçu vai dar certo. Ali em Cidade de Leste, do outro lado da ponte, não dá. Vai quebrar. E em Porto Iguaçu, na Argentina, também não dá. Então, No Rio eu tenho certeza que daria certo pelo menos 2 cassinos. Com certeza absoluta. Receber navio, Porque é uma cidade vai turística receber e outra coisa, o tipo de turismo que o Rio de Janeiro recebe, ele é um turista que está acostumado a frequentar cassino em outros países. Quantos brasileiros vão para o exterior jogar? 200 mil brasileiros todos os anos saem do Brasil para jogar. Especificamente para jogar. Jogar. Não é para ver o Qual- show do qual que são os Roberto pais- Carlos. sobretudo em Las destinos. Vegas, né? Sobretudo em Las Vegas. Sobretudo em Las Vegas. Quantos ganham? Mônaco. Mas daí é problema dele, o dinheiro é dele, Paulo. Sei, por isso Mas o dinheiro é dele, Não, Paulo. nessa aí Mas nem- está preocupado com o cara que pega o No jatinho jogo para só quem jogar. ganha é a banca. As pessoas esquecem bem, que é a o problema população do mais jogador. pobre é que vai perder Mas nesse o caso, seu, quem vai para Las seu Vegas miguado jogar não patrimônio. é desempregado, nem, Não, nem, claro que nem não, idoso claro e que nem não. baixa renda. É quem tem dinheiro. Agora, a Exatamente. nossa realidade, e é isso que eu sou contrário, é de que, primeiro, evasão de divisas, que é assim... Essa pessoa que vai jogar fora faz evasão de divisa. Não. Aqui no Brasil, a nossa preocupação, evasão de divisas, Mas como, deputado? Evasão de divisa é quando desculpa, lavagem de dinheiro. Ah, tá. Não. Tá, ok. Não, mas lavagem de dinheiro, mas o proprietário da casa vai fazer evasão de divisas. Não vai, deputado. Ele Não fica tem no como. bolso, e Essas aí- empresas e aí- são cotadas em bolsa, E aí, deputado. e aí, Cotadas e aí em a bolsa. questão Como é que- social, Como é que a uma questão empresa social, cotada em bolsa? a questão de costumes lavar dinheiro. né, no Como é que Brasil. uma empresa Eu Deputado vou ter Sanderson. pessoas renda baixa, Maguinho. desempregados Deputado e Sanderson. idosos, que poderiam estar, Bom, sim, infeliz- entrando num espiral negativo. Infelizmente, eu tenho que encerrar o programa porque já esgotou nosso tempo. O debate hoje Vamos foi fazer um muito debate? animado. Não tem E o Expressão Nacional vai ficar por aqui. Agradeço a sua audiência, também nossos convidados, é claro, que hoje trataram de um tema polêmico, que é a legalização dos jogos no Brasil. Na próxima semana, nós vamos debater o pacote anticrime apresentado ao Congresso pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Até lá.